cara, eu queria que minha vida fizesse mais sentido. Como é que Cara, é? eu vou falar do meu caso. Eu não empreendi porque eu pensei de uma forma lógica e falei, que incrível, eu vou ser um empreendedor, o prêmio é maior. Na verdade, eu fui empreender porque eu fui negado por todos os bancos de investimento no Brasil, cara. Necessidade no final. Mas eu queria ser, cara, um puta funcionário legal de um banco de investimentos. Aí ninguém me aceitou. Porra, e talvez os caras até tivessem acertado. Mas acertando ou não, foi isso que me levou para o mundo dos negócios, sabe? Então eu fui empreender um pouco pelo... Pô, eu queria trabalhar no mercado financeiro. E é a única coisa que tinha, porque ninguém me deu oportunidade. Eu acho que a maioria dos brasileiros, eles falam assim, cara... ninguém quis me contratar, tá tudo dando errado. Pô, eu preciso vender aqui meu brigadeiro, eu preciso abrir minha lojinha aqui, preciso abrir meu negócio de cortar cabelo. Preciso fazer alguma coisa para mexer, senão eu vou morrer de fome. No meu caso, não para não morrer de fome, mas é porque não tinha outra alternativa. Só que quando eu comecei a empreender, passados alguns anos, porque o começo foi muito duro, aí eu olhei para trás e falei, cara, que animal que isso aconteceu. Não tem nada que podia ter acontecido melhor na minha vida, porque quando eu descobri o prêmio e eu aprendi a jogar o jogo, eu falei, nada poderia me dar esse resultado. E aí foi quando eu passei a continuar empreendendo por opção, por intenção, né? E não por acaso, como foi o motivo que me fez entrar, né? Uhum. Eu fui, no caso, porque a internet facilitou muitas coisas, né? Eu era funcionário público. Se eu não fizesse nada, daqui a 15 anos eu estava me aposentando como coronel, no mínimo. Talvez eu chegasse a general. Né? Não, seria ótimo, vida tranquila. Tem amigos meus do exército que falam, cara, queria seguir um caminho tipo teu, mas, pô, só faltam 10 anos, só faltam 15 anos para aposentar, né? É um só bem relativo, né? Nossa senhora, 10 anos, só muita coisa faltam pode 10 acontecer. anos, pô, eu tô há 4 anos na internet, isso mudou a minha vida. Mas por que eu comecei a empreender? Porque na internet as barreiras de entrada, elas ficam mínimas, cara. Vocês tiveram que pagar algum alvará pro sindicato dos operadores de podcast do Brasil? Porra nenhuma. Tiveram que se filiar ao órgão dos podcasters do Brasil? Graças Nada a Deus, disso, não. pô, não tem boleto pra pagar. Para de dar ideia. Pois é, né? E já me procuraram para criar tipo um sindicato de educador financeiro. Eu falei, bando de socialista, não vou criar sindicato nenhum. Mas esse é o ponto. Aqui você tem muito menos barreiras para empreender. E na internet, a pior coisa que pode acontecer é você criar um negócio que ninguém assiste. Mas o custo da criação do negócio é muito baixo. Sim. Então, como o custo do erro era muito baixo, essa conta de 99% vai dar errado, eu pensei, tá, mas se eu der errado, eu perco muito pouco. E se eu der certo? Isso muda a minha vida. E aí começou a ficar interessante. E no Brasil, a gente tem muita gente empreendendo por necessidade, porque a gente tem uma combinação aqui no Brasil de um mercado de trabalho que durante muito tempo sofreu ali com o processo trabalhista. O meu avô, por exemplo, teve um restaurante, depois de um certo momento, saiu um funcionário, processou ele, os outros todos que saíram processaram com o mesmo advogado. Porque era aquela época onde para processar você não gastava nada. Então, a melhor coisa é processa. Não der nada, não perco. Se der alguma coisa, eu ganho. Ele começou a fazer acordo. Então, todo mundo processava. Então, tem o pessoal que quer arranjar emprego, mas o empreendedor quer contratar o mínimo possível, com medo de tomar um processo. E, além disso, num país de proporções continentais, você pensa num salário mínimo, R$ 1.100. É muito pouco aqui em São Paulo, certo? É. Eu já fui para cidades no interior de Roraima, onde se for pagar R$ 1.100, ninguém trabalha formalmente. Porque para o empregador pagar R$ 1.100 para aquele cara lá, ele tem que, primeiro, ter o dobro provisionado, né? Porque tem FGTS, tem 13º, um monte de coisa. Só que o negócio dele paga imposto assim que ele fatura, não é sobre o lucro. Então, esse cara tem que conseguir gerar 2.500 para ele pagar 500 de imposto, aí sobra 2.000, 1.000 ele dá para o cara e os outros 1.000 vai pagando para o governo por uma hora e isso voltar para o cara. Em cidade lá do interior de Roraima, ninguém é empregado assim. Então, não tinha como ter. Se o cara for seguir a legislação, tá todo mundo desempregado. Aí tem que empreender.